Salve, salve, galera! Estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Eu sou o César Rossi e esse é o Sal na Lesma Podcast. Hoje estamos gravando nosso primeiro episódio em estúdio, né? A proposta desse podcast é ser híbrido, então nós temos gravações online e em estúdio. E a proposta aqui é mostrar para as pessoas que o trail é para todo mundo, é levar o trail mais longe, é falar de motivação, inspiração, né? Boas histórias. E para gravar esse episódio comigo, eu convidei aqui, é uma honra, né? Eu convidei aqui uma pessoa que já foi eleita como super-humano, é uma pessoa que está acostumado com distâncias e desafios extremos, podemos dizer assim. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo, Carlos Dias. Ô, César, agradeço. Sal na lesma. E vamos em frente. E vamos nessa, né? Para mim, no meu caso, devagar e sempre. É isso, essa é a ideia. O Sal na Lesma, a gente estava conversando aqui. O Sal na Lesma vem disso. Sal na Lesma, vamos nessa. Não precisa de muito para fazer, né? Carlos, é o seguinte. Eu teria aqui uma lista bem vasta para te apresentar, para falar dos seus desafios, mas a minha proposta para apresentar o convidado é deixar que você fale. Então eu tenho uma pergunta: quem é Carlos Dias? Nossa, hein? Muita coisa. Muitas trilhas diferentes, né? Bom, Carlos Dias é um sonhador. Minha mãe me definia como um grande sonhador, só que não sou aquele sonhador que fica só divagando, postergando ou no mundo de ilusões. Eu sou um sonhador com o pé fincado no solo. Então, todo sonho não foi feito para ficar na gaveta, não foi feito para ficar no mundo de ilusões. Meus sonhos foram feitos para ser realizáveis, né? Então, desde criança, brincando lá na rua sem saída, em São Bernardo do Campo, eu já olhava os aviões passando e eu falava, um dia eu vou entrar naquele avião e vou ver como que as crianças brincam nos lugares onde esse avião está indo, né? E um dia eu vou entrar nesse avião. Então, a forma daquele sonho, né, de criança ali brincando na rua sem saída, eu já viajava mentalmente pelo mundo. Só que eu nunca imaginei que ia ganhar uma proporção tão gigante assim, de eu realmente conhecer o mundo, né? E não só conhecer o mundo através de transportes, mas através das minhas próprias pernas. E esse entusiasmo que a criança Carlos Dias tinha, ela vem até hoje. Eu, com meus 52 anos de idade, continuo com o mesmo entusiasmo dos meus 7, 8, 10 anos de idade. O meu olho brilha da mesma forma que brilhava quando eu era pequeno. Eu acredito na transformação, assim como eu acreditava quando eu era pequeno. Eu acredito que, mesmo caótico o planeta, é possível a gente fazer um contraponto e entregar algo melhor. Então, o Carlos Dias é uma eterna criança sonhadora e que acreditou e acredita em cada objetivo, em cada sonho que ele colocou no papel. E as pessoas tentam me definir, né? Ele só corre. Mas eu não só corro, eu danço, eu conto piada, eu canto pro meu cachorro, pra minha cachorra lá em casa. Eu sou um pai que brinca com o meu filho e que conversa de tudo com ele. Eu sou um filho eterno dos meus pais que me passaram e me deixaram um legado tão valioso, que é um legado de acolhimento, de amor e de determinação. Então, assim, eu não sou definido como atleta, né? Se alguém quiser me definir, eu não vou ser um atleta simplesmente. É muito pequeno me definir como atleta.
Eu sou um ser humano que sonha e que o esporte, a corrida, no caso, é uma ferramenta. Ela só é uma ferramenta que me ajudou a realizar tantos outros sonhos que eu não imaginava que ia conseguir realizar na minha vida. Então, eu sou um pouquinho de tudo. Eu sou um pouquinho do pai, do filho, sou um pouquinho da criança brincante, sou o adulto que leva a sério o seu compromisso, que não desiste dos seus desafios, que tem o respeito na sua jornada, nas suas passadas, que não subestima ninguém, que não vai apequenar ninguém para ser grande. Eu sou aquele cara que eu não vou me comparar com ninguém, jamais, porque quando a gente se compara, a gente começa a perder os dois lados. Então, eu só quero viver a minha vida de forma plena e verdadeira. Uau, é isso aí. Era isso que eu gostaria de ouvir, assim, no sentido de a gente sabe tudo que você já fez, mas eu acredito exatamente nisso. Não é isso que resume a pessoa. Eu acho que esse Carlos, na verdade, foi o que fez tudo isso acontecer, né? Você sabe, Carlão, quantos quilômetros você já correu, assim, agora falando do lado da corrida? Você tem esse número? Pra gente deixar, assim, para as pessoas que não te conhecem ainda terem uma noção do que a gente tá falando. Bom, dos meus 32 anos, né, contabilizados assim, desses 32 anos de carreira na corrida, são 151 mil quilômetros, né? São 3 voltas e meia na Terra. E eu passei por todos os continentes, né? Com a corrida, ela me proporcionou essa conquista de conhecer o planeta em todos os seus formatos. Passei por 82 países, né, nesses 32 anos. E, assim, continuo com a mesma fome, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade de conhecer e me conectar com pessoas ao redor do mundo. E de tocar a natureza, de sentir, né, cada pedaço desse planeta e voltar para compartilhar com meus amigos, com meu filho, com as pessoas que estão ao meu redor. Nesses 32 anos aí, as passadas que eu realizei não foram fáceis. Todos os quilômetros que eu percorri foram muito fortes, assim, muito prazerosos em termos de que eu me senti forte em cada quilômetro, cada vez que eu avancei nos quilômetros. E foram, para mim, uma grande universidade. Entendi. Quando as pessoas me falam, tá bom, você correu 151 mil quilômetros, o que você ganhou com isso? Aí eu falo, eu ganhei capital intelectual. Nós estamos numa sociedade que foca muito nas coisas e não nas experiências, né? E muitas vezes as experiências vão ficando de lado e elas vão só resgatar essas experiências quando está no final da vida delas. Elas simplesmente elas tentam recuperar isso no final das vidas delas. Só perguntar para um médico aí que está fazendo aqueles trabalhos paliativos o que eles escutam das pessoas que estão a pouco momento de perder sua vida. O que elas querem resgatar? Elas não querem resgatar o carro, elas não querem resgatar a lancha luxuosa delas ou o melhor tênis de placa. Elas querem resgatar experiências. Então, a corrida me ensinou muito, muito a valorizar as experiências que a vida, nesse plano que eu tenho, esse pouco pedaço de plano que eu tenho para viver, as experiências são a minha maior riqueza. Então, eu aprendi com cada pessoa, cada ser humano que eu fui, desde lá dos beduínos do deserto Saara, os Sherpas do Nepal, ou as crianças de Madagascar, ou os indígenas da floresta amazônica. Cada ser humano desse, um pescador lá em Fortaleza, cada ser humano me passou conhecimento valioso e que eu considero uma grande universidade. Não, com certeza, eu imagino. Nossa, uma das coisas que,
óbvio assim que a gente veio conversando, eu já ouvi outras entrevistas suas, outras participações em podcast, e aí eu ouvi você falar muito sobre a sua família, né? E você acha que a sua criação, assim, o seu berço tem muita participação nisso ou tem uma participação, mas você foi adquirindo ao longo da vida, assim? Você acha que a sua criação tem participação no Carlos, que desafio extremo? Muito, total. Eu tive uma mãe que a gente tá aqui no mês das mães, É verdade, né? né? Gravando aí no mês das mães, não vai sair o podcast no mês das mães, mas eu não aguento, né? Estamos no mês das mães. Sim. Estamos vivendo toda essa emoção das pessoas que, assim, quando olha para o seu filho, elas querem dar o máximo, o que elas têm para que os seus filhos sejam grandes, sejam seres assim respeitados. Minha mãe, ela para mim foi minha grande inspiração, assim, a grande alavancadora, a que fez eu acreditar que eu era capaz de fazer o que eu quisesse com excelência, né? Então, e isso com poucos recursos, com poucas ferramentas, né? Como eu já falei anteriormente em outras entrevistas, eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos de idade. E minha mãe, na época, ela era faxineira de uma empresa e tinha 3 filhos pequenos. Meu pai foi assassinado num assalto, né, que teve na empresa. E minha mãe assumiu, né, essa tarefa de abraçar os 3 filhos com muita excelência. Então, ela soube, com a simplicidade e sabedoria dela, mostrar para a gente que a gente podia percorrer grandes desertos da vida, subir nossas grandes montanhas, né, alcançar o cume de nossas montanhas, respeitando o solo que a gente percorria, apertando a mão das pessoas, criando conexões, não esquecendo da nossa essência, da onde a gente está vindo, e nunca duvidar da nossa força, do nosso valor, mesmo dentro de um mundo que é extremamente caótico. Nós sabemos que não tem nada, não é um glamour, né? O dia a dia não tem glamour, o dia a dia é bem cruel, às vezes, em algumas situações. Então, se eu for analisar o início da minha infância foi extremamente alegre em termos de brincadeiras. Eu tive essa oportunidade, eu brincava mesmo, pratiquei praticamente todos os esportes na minha infância. A corrida ela só estava ali meio que no modo preparatório para ir para o futebol, preparatório para ir para o vôlei, para o handebol, para o ciclismo, né? E eu fui descobrir a corrida, eu tinha 20 anos de idade. Antes da corrida eu era paraquedista, então... Caraca! Eu pratiquei vários esportes desde pequenininho, mas a corrida já estava ali. Eu só assumi a corrida de forma protagonista mesmo com 20 anos de idade. Por isso que eu falo que eu tenho 32 anos. Entendi. E em setembro de 1993, eu fiz a minha primeira corrida de 10 quilômetros aqui em São Paulo, na Vila Prudente. Dali eu não parei mais. Mas antes disso, eu já corria, mas para me preparar para os outros esportes. Então, a corrida sempre esteve ali. Mas não era o principal, né? Não era a o principal. atividade. Entendi. Mas a corrida, que nem hoje, deu um boom. A corrida deu um boom gigante no Brasil. E assim, muitas pessoas às vezes não sabem, mas a corrida já faz parte, logo naquele primeiro momento que você começa a engatinhar, você aprendeu a engatinhar, você começa a andar, você começa a correr. E ali, os primeiros obstáculos que você enfrenta na sua corrida é o medo que os seus pais têm de você quebrar a cara. Então, se você começa a correr na sala de casa, sua mãe vai falar pra você o quê? Para de correr, menino. É que você vai cair. Você vai Eu cair. lembrei do meu filho agora, por isso que eu ri. São os pais, e é natural. Depois, o segundo obstáculo, eu não estou falando que é um obstáculo ruim, é uma coisa natural para te proteger. Na escola, as professoras, pelo menos na minha época, elas colocavam os alunos um atrás do outro. Tem que andar todo mundo um atrás do outro.
e com calma. Não é para sair correndo no corredor. Ou seja, você já começa a regrar. Se você serve exército, alguma força militar, tal, ele já coloca um coturno no cara, uma roupa de lona pesada e coloca o cara para correr no sol de meio-dia. A corrida é agradável? Não. Não, né? Então, por que que muitas pessoas não correm? Ou muitas pessoas não gostam de correr? Porque logo no início você tem esses obstáculos e vai fazendo com que você acredite que aquilo não é legal. Fica no seu subconsciente que você não é legal porque você vai quebrar a cara, ou porque é muito chato que você correu só do meio-dia, ou porque é tudo uma regra, muito você não pode correr porque tem que andar um do lado, um atrás do outro. Ou seja, quando você quebra isso, você é louco. Na época que eu comecei a correr, eu era considerado maluco. Hoje ainda, mas um simples treino que eu saía para trabalhar, da minha casa até a empresa, Ia correndo. eu ia correndo, que era o único horário que eu tinha para treinar. Eu trabalhava das 8 às 18 e à noite tinha faculdade. Então, de manhã, eu saía às 4h30, 4h40 da manhã. E o meu objetivo, a linha de chegada era o quê? O portão da empresa. Então, eu saía da minha casa e, de repente, eu via alguém abaixando o vidro do carro. E eu estava ali no meio-fio. Aí o cara falava assim, vai trabalhar, seu, e dava um elogio. Aí o outro abaixava o outro vidro e falava, ô, você não tem o que fazer não, seu. Outro elogio. Ou seja, você era estimulado por xingamentos diários para você conseguir chegar no seu final e ainda as pessoas dar risada e falar assim, pô, Carlinhos, você tá sem o dinheiro da passagem, por isso que você vem Você correndo? tá correndo, putz. É mais ou menos É isso. mais ou menos por aí, né? Cara, é incrível. Ainda bem que isso mudou bastante, né? Mas, bom, vamos falar um pouco das suas provas. A gente vi que você trouxe aqui. Não dá para falar de todas as provas, né? Mas você fez o desafio dos 4 desertos, é isso? Sim. Depois que eu comecei lá atrás, que eu comecei a correr várias provas, 5, que nem as pessoas vão pensar que eu já comecei correndo extremo, né? Eu comecei fazendo 10, 5 quilômetros, depois veio os 15 quilômetros da São Silvestre, fiz inúmeras provas de... Maratona você fez de asfalto? Desculpa te interromper. Mas... Até chegar à maratona eu fiz inúmeras de 15, inúmeras de 21, e dia 8 de outubro de 95 eu fiz a minha primeira maratona, a maratona de São Paulo, né? E foi um tempo lá em cima, 4h50 por aí. Mas eu terminei feliz da vida. São Paulo estava quente pra caramba. Na USP levaram a água dos atletas. A gente correu os últimos quilômetros ali com os vizinhos das casas com mangueira na mão jogando água nos atletas. Estava bem quente, mas foi a minha primeira maratona, foi dia 5 de outubro de 95. Dali eu falei, eu vou treinar para ficar melhor e terminar melhor essa prova, terminar com menos dores, né? E aí eu fiz a maratona do Rio, fiz a maratona de Porto Alegre, maratona de Floripa. Eu comecei a rodar várias maratonas. E ali em Florianópolis eu conheci o meu treinador, o Herói Fung. No finalzinho da maratona, ele me deu um refrigerante, um copo e um pedaço de pão e fez comigo os últimos 2 quilômetros falando. Ele nunca tinha me visto assim. Não se conheciam. Eu já tinha ouvido falar de um treinador que treinava ultramaratonista, mas assim, a gente nunca tinha se falado e ele veio, correu do meu lado. E a partir daquele momento ele virou meu treinador de forma informal. Ele me convidou para treinar na Serra da Cantareira. E aí, todos os finais de semana, a Serra da Cantareira virou o meu quintal, né? Eu saía de São Bernardo do Campo e finais de semana, de domingo principalmente, eu estava lá no meio da selva, junto com o Herói Fung, correndo. E depois das aventuras nas maratonas, eu ouvi falar da Conrad Marathon na África do Sul, em 98. Eu tinha visto os 100 quilômetros de Cubatão, em 97, em novembro de 97. E eu falei que ia correr os 100 quilômetros os 100 quilômetros de Cubatão, que lá tinha o Valmir Nunes, que era o melhor ultramaratonista, é o melhor ultramaratonista de 100 quilômetros. Ele tinha batido 3 recordes aí mundiais.
E tinha o Konstantin Santalov, tinha atletas da Polônia, da Rússia, né? Vários atletas, Luciano Prado. Aí eu fui correr a prova de 100 km em Cubatão. Terminei lá na categoria terceiro lugar. Fiz 10 horas e 34, né? Feliz da vida. E logo em seguida eu coloquei na cabeça que eu ia para Conrads, a prova na África do Sul. Tinha 14 mil corredores, só tinha eu de brasileiro lá. Não tinha podcast na época, não tinha Hoje em dia YouTube. deve ter muito mais brasileiro, né? Hoje deve ter uns 3 mil atletas por ano participando da prova. Mas foi uma prova para mim que foi marcante, porque eu não peguei a medalha. Eu corri os 90 quilômetros tão alucinado assim, tão feliz que eu estava lá. Foi muito difícil ir para lá. Não é correr a prova, foi difícil ir lá. Porque era a primeira prova fora do Brasil e tudo. E eu cheguei no final com 11 horas, 1 minuto e 27 segundos. Né? O tempo limite era 11 horas. Putz. E aí eu não peguei a medalha. Só que assim, a minha comemoração no final foi tão forte, assim, tão emocionante, parecia que eu tinha ganho a prova. Porque eu tinha colocado na cabeça que eu queria correr aquela prova. Eu não coloquei o objetivo, eu vou lá conquistar a medalha, ficar em tal lugar. Não, eu quero correr essa prova. E durante o processo de treinamento para essa prova, que eu ia todo dia correndo, eu virei chacota, né? Eu virei piada na realidade. E no final eu recebi 400 nãos de empresas de busca de patrocínio. E no final a única empresa que eu não tinha mandado proposta foi a empresa que me patrocinou, que era a empresa que eu trabalhava. Né? O diretor da empresa, o dono da empresa, me ofereceu uma carona na Anchieta. E eu falei não. E era justamente o mês assim, entre maio e junho, que estava frio, estava garoando. E ele ficou assim, indignado porque eu não aceitei a carona dele. Queria saber por que eu estava correndo no meio da rodovia. E eu contei a história, falei o que era a prova. E no final das contas eu recebi o patrocínio da empresa, que eu não tinha mandado proposta, porque eu trabalhava lá. Você trabalhava lá. Então, assim, foi muito forte, assim, muito emocionante ter corrido essa prova, que me ajudou a acreditar que eu poderia percorrer outros caminhos bem maiores do que aquele. Então, isso é uma coisa que, até voltando aqui, que eu fui para a prova, mas que eu tinha lembrado. A gente veio conversando até aqui um pouco e é impressionante as coisas que você já fez, né? Mas da forma como você leva, assim, com esse sorriso, essa leveza que... Assim, de quem não... Você fala inglês fluente? Nada. Então, eu também não falo, assim, fico pensando, o cara foi pra África correr sem ninguém. Sem ninguém. Né? E... Poxa, isso é o que eu acho de mais... Acho que essa talvez seja... Eu elegeria assim, a sua maior ultramaratona. A simplicidade e o sorriso no rosto com que você fez tudo isso. Assim, se a gente parar nos pormenores, a gente não faz nada. Eu vou para os Estados Unidos quando eu aprender a falar inglês. Você não vai. Eu vou correr, fazer tal coisa quando eu conseguir uma estabilidade. Não vai ter estabilidade. Isso é ilusão. Eu bato todos os dias. Não existe estabilidade. O mundo é caótico. Só observar a natureza, ela está sempre se transformando. E o mundo é caótico. Só que o contraponto que você faz é que você tem que fazer todos os dias um pouquinho, que você vai usar a inteligência. Não é força de vontade, porque tem muita gente falando de força de vontade. Força de vontade é fazer academia. É um treino que eu faço de manhã, eu vou até o Jardim Botânico e volto, é uma força de vontade. Mas você tem que usar a inteligência. A gente o ser humano tem inteligência, tem que usar. A gente não pode passar o plano todinho economizando nossa inteligência, nossa capacidade intelectual de transformar cenário. A gente nasceu para resolver problema também. A vida é só problema o tempo inteiro. Né? O sabor da vida é isso, resolver problema. Só que assim, quando você não tiver isso,
que você achar que está harmônico, você não está mais aqui. Você passou desse plano, já era. O coração não fica lá 12/8, fica subindo e descendo. Quando ele estiver reto, você morreu. Acabou. A hora que estabilizar, já era, né? Na natureza não existe nada plano. O único lugar plano é shopping. Shopping é plano. E até o shopping é ilusão, que foi feito só para você consumir. Embora. Não tem um relógio de propósito. Se você procurar um relógio no shopping, você nunca vai achar. Não existe relógio dentro do shopping. Né? Por que que não tem relógio dentro do shopping? Para você perder a noção do tempo que você está ali dentro. Você tem o ar controlado, você tem cheiros para te agradar, você tem um piso plano, você tem quase nenhum obstáculo. Entre aspas, seguro. E aí você não tem subidas e descidas. Fica no shopping durante um ano, andando ali dentro. Você fica fraco, de verdade. Sim, sim. Você fica pesado, porque você vai colocar tanta coisa na sua mochila que você não vai conseguir andar 200 metros. A natureza, ela te oferece erosão, raízes, espinhos, vento forte, gelo, calor. Ela te oferece subidas assim, infindáveis. Ela te oferece avalanches. Tudo isso para quê? Para que você saiba ter uma propriocepção. O que é propriocepção? Uma adaptação. É isso. Se adaptar àquele ambiente cada vez mais, criar novas conexões aí neurais e conseguir resolver o problema. Não, perfeito. O meu amor pela ultramaratona é exatamente isso. A gente conversou que é como se fosse a vida, né? Você vai para uma prova longa ou para uma prova extrema, a única coisa que você tem certeza é que vai ter muito problema. E você lidando melhor com eles, você tem mais chance de chegar ao fim, né? Chegar ao fim. É isso. Bom, então vamos falar um pouquinho dessas provas aqui. A ordem aqui, a primeira que você fez... É o deserto de Gobi, na China, entre a China e o Cazaquistão e Mongólia ali, né? É o primeiro deserto, depois que eu tinha feito um ambiente nesse formato de 7 dias, né? Que é 250 quilômetros, 7 dias, com mochila nas costas, levando todo o equipamento que você precisa para você comer durante a noite, durante o dia, dormir, que é o saco de dormir, lanterna, tudo. Você não pode receber ajuda externa, né? Durante esses 7 dias. A única coisa que a organização te dá é a cada 15 quilômetros a água e o acampamento com a fogueira no meio, né? Tem até aí o acampamento, uma fogueira no meio, e aí você faz sua comida, você dorme em tendas que tem aí até 8 atletas, cada tenda dessa, que compartilham o espaço durante os 7 dias, e aí você vai avançando, né? Avançando a cada dia uma média de 40 quilômetros, nos 4 primeiros dias. No 5º dia, uma prova de 100 quilômetros, 80 a 100 quilômetros. E no último dia, uma prova recreio de 5 a 10 quilômetros. Para quem já está destruído, né? Já está todo mundo acabado. Então, assim, são provas que te testam mentalmente, física e espiritualmente. Ela testa a sua organização, testa a sua paciência também, resiliência e resistência. Você tem que saber organizar sua mochila para você sofrer menos. Tem que colocar as coisas certas na mochila para ter o peso compatível, ideal, aquilo, né? Que você compatível com você, menos sofrível. A minha, em média, dava 14 a 15 quilos. A minha. Porque eu não sou pequenininho, né? Então, você é um cara grande para correr essas distâncias, né, meu? E eu gosto de comer bem, então eu não vou ficar comendo gel. Então eu levava a comida liofilizada, que é a comida liofilizada, para quem não sabe, são alimentos que você tira 100% da água e preserva os nutrientes e preserva o sabor da comida. Só para simplificar, imagine que você tem um micro-ondas na sua casa, que é a máquina de liofilização. Aí você fez lá o arroz, feijão e um bife. Você temperou, está tudo temperado, normal. Aí você coloca naquela máquina, aí faz um processo de sublimação, que é pegar e cristalizar
a água que está naquele alimento, depois vira vapor, né? Vira gás. E aquele alimento que ficou sem a água, por exemplo, de 1 quilo, ele fica 115, 120 gramas. Ou seja, dá para colocar na mochila e carregar no deserto. Entendi. Você tem a comida, a mesma comida, mesmo 1 quilo de comida, só que sem a água. Quando você vai comer, você só coloca a água, ele volta no mesmo formato com o mesmo nutriente. E é isso que eu ia falar, ele preserva os nutrientes, né? Sim. Tá. E dessas provas, ô Carlos, eu acho que não tem resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Não tem uma, eu acredito que cada uma deve oferecer a sua dificuldade. Todas devem ser muito difíceis, mas se tiver alguma que você possa apontar como a mais difícil, ou vamos falar das diferenças de dificuldades entre elas, vai. Eu vou falar da diferença de cada uma, que nem o de Gobi. O de Gobi é pedra, rios, montanhas, tem altitude, a gente chega a 3.500 metros de altura. Travessias de rio gelado, que é rio de degelos de montanha. A planície, que são os estepes, onde que os cavalos selvagens ficam, né? Beleza. Aquelas planícies chegam a 46, 45 graus, normalmente, só que tem uma vegetação que é espinhosa e cortante. Então você tem sempre alguma coisa que vai te cutucar ali, que vai fazer você ficar acordado, né? E tem umas plantações, parece abacaxi, mas não é abacaxi, que te corta. Depois tem umas plantinhas todas espinhosas, que não tem jeito. Você vai ser, em algum momento da sua corrida, você vai ser alfinetado por aqueles espinhos, que parece formiga te mordendo, sabe? A impressão que tem um monte de formiga te picando. E daí você sai daquele ambiente que é agradável, vamos falar assim, em termos de temperatura, você começa a subir, você começa a sentir os enjoos da altitude. Depois, descer e subir desfiladeiros, entrando em grutas, aí você pega muita pedra na descida, que é pior que a subida. Então, na descida, aquelas pedras soltas, não tem jeito, você vai tomar tombos, né? E tem paredões que são perigosos, que pode ter queda livre, e você pode não voltar. Sim. Então, você tem que estar 100% concentrado. Gobi é o deserto considerado o deserto mais úmido. Para mim foi muito difícil. Tanto que quando eu fui para lá, eu falei, se eu completar o primeiro dia, eu vou comemorar muito, né? Então, todos os dias que eu completava, parecia que eu estava ganhando a prova. Uhum. E quando chegou no último dia, que a gente foi recebendo uma multidão de crianças, nunca esqueça aquela imagem, eu ainda pensei, na minha mente, eu ainda achava que ainda faltava um dia ainda. Tava totalmente. Eu já estava. Eu falei, Fora de será si. que é aqui que é o último? É aqui mesmo. E era o último dia, então aquilo ali foi muito forte. Eu falei, agora eu quero fazer todos. Né? Legal. Eu fiz aquele ali, que eu achava que ele era o mais difícil. Aí, isso foi junho de 2008. Em outubro de 2008, eu fui para o Saara. O deserto de areia, com tempestade de areia, com dunas gigantes. Às vezes, um pouquinho, só mudava um pouquinho da areia para um calcário, né? Uma pedra branca, meio calcária, que às vezes, quando você ficava ali, você ficava torcendo para voltar a areia, porque o sol, quando batia naquelas pedras, aumentava demais a temperatura nos vales, né? Que tem entre dunas, tem um vale, então aquilo virava Você tem uma referência de temperatura, assim? A gente chegou a 54 graus de temperatura, entre meio-dia e 2 da tarde, sempre esse horário. Não é o dia inteiro, né? De manhã, por exemplo, a largada da prova era 7 da manhã, se largava com 25 graus. Quando dava 10 horas da manhã, já estava 38, 39 graus. Dava meio-dia, 54 graus. E ia até 2 da tarde. 3 da tarde começava a diminuir, 40, 30. Aí quando chegava à noite, 20 graus. Era agradável o Saara, à noite. Para mim foi agradável. Porque a gente dormia nos acampamentos beduínos e são tendas que só é uma parede feita com pele de cabra. E aí a gente colocava o saco de dormir na areia e o nosso teto era aquelas estrelas incríveis do Saara.
uma imensidão de estrelas. Aquilo ali eu nunca vou esquecer na vida. Você deitar no saco de dormir e ver milhões de estrelas cadentes, né? Para lá, para cá, para lá, para cá. Que aqui na cidade a gente quase nunca vê. E lá eu via a cada segundo. É um negócio fascinante. Então, eu me emocionei muito, 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 muito quando eu tinha esses momentos da noite no Saara, vendo aquele céu, né? Eu tinha muito medo das víboras, que eram serpentes que ficavam... elas se escondiam na areia, mas quando você via um céu daquele, você esquecia desses medos que você tinha, né? E ali eu aprendi muito com os beduínos, fiz amizade com os beduínos, foram momentos assim riquíssimos, sem falar a língua deles. É isso que eu ia falar, vamos voltar naquela do sorriso e na simplicidade. Fez amizade como? Um abraço, um sorriso, nos pequenos gestos de o cara vir colocar água quente na sua caneca e ele ter aquela satisfação de vir e colocar aquela água, mas com aquele carinho. Sim. Você vê e você sente isso. Não é um negócio, o cara pegou, apanha aí. Não, é uma coisa muito com um cuidado muito grande. Quando você passava o dia inteiro correndo, que eu corria 9 horas para terminar a minha etapa, aí você chegava lá na linha de chegada do acampamento, tava todos os atletas te aplaudindo ali. Todos os atletas, todo mundo que chegava, todos os outros atletas estavam aplaudindo, mas de verdade, não é um negócio obrigatório. E aí vinha um beduíno e pegava minha mochila. Você não pedia nada, ele vinha pegar a sua mochila e levava lá, ele sabia a tenda que você estava. E ele colocava exatamente lá onde você ia dormir. São pequenos gestos, são sutilezas que eu nunca vou esquecer isso. Por isso que eu sempre falo para as pessoas assim, nos ambientes mais extremos do planeta, eu encontrei gentileza, respeito e afeto. Nos lugares mais extremos, na concepção das pessoas. Das outras pessoas, os lugares mais perigosos, né? Que foi onde eu encontrei todo esse legado de valores incríveis. No Saara, a parte mais difícil foi subir dunas, a temperatura quando era naquelas planícies, nos vales, e a tempestade de areia que alfineta você, é dolorido. Machuca muito, é perigoso. E assim, que nem ano passado teve uma prova na Namíbia que teve que ser cancelado uma parte da etapa por conta da tempestade de areia. E lá no Saara, a gente teve 2 dias com tempestade de areia. Durante a prova? Durante a prova. O risco de você se perder num deserto daquele é muito grande. A gente vai seguindo bandeirinha, não tem relógio, GPS, nada. É seguindo bandeirinha. E na tempestade de areia, uma bandeirinha daquela pode ser enterrada. Facilmente. Então a gente tinha que parar, esperar passar, se cobrir todo. Eu cobria todo o meu corpo e mesmo assim alfinetava, né? A gente ficava todo alfinetado e ficar naquela mesma posição para ver a bandeirinha e seguir em frente. Mas há o risco, né, de ficar ali. É uma imensidão para todos os lados que eu olhava. É igual você estar no meio do Oceano Atlântico. Você olhava o horizonte, era só areia, não tinha mais nada. Então aquilo dá um friozinho na barriga. Mas mesmo assim o Saara para mim foi desses 4 o mais fácil. Para mim, para o meu corpo. Por causa da temperatura, talvez? Assim, não, foi o que eu mais me adaptei, porque era só areia. Entendi. Então, por exemplo, o primeiro dia e segundo dia, sofri bastante. A musculatura... Entendendo ali. Ela sofre muito, porque é areia. Depois, o meu corpo ele entendeu que aquilo era uma constante, só ia até aquele ambiente. Era só areia. Então, foi o ambiente que eu mais me adaptei, de todos. Depois veio o Atacama. O Atacama, para mim, foi o mais difícil de todos. Eu achava que a Antártida ia ser o mais difícil, mas o Atacama foi o mais difícil. Opa, desculpa. Primeiro, depois do Saara, veio a Antártida. Tá. A Antártida, eu achava que ela ia ser mais difícil. Entendi. Só que o que foi difícil na Antártida? Sair de Ushuaia, num navio russo, e viajar... Sem falar inglês, né, Carlos? Não, o inglês, nunca tive problema com a língua. Eu acho isso incrível. Eu nunca tive problema. Porque assim, o pessoal, qual foi o perrengue? A língua foi perrengue? Não. Eu nunca tive problema com língua. Mesmo no mundo árabe, na Ásia, em qualquer lugar desse. Pra deixar claro, eu também não falo inglês, tá? O meu inglês, eu me fazia entender. E não precisava fazer mímica, desenhar, nada.
eu entrava no contexto. Sim. E eu prestava muita atenção das coisas também e acabava entendendo algumas coisas também. Não tudo, né? Eu não conseguia dar uma palestra lá, mas Claro. eu fui pegando, dentro daquele contexto da onde eu estava, eu entendia tudo. E eu me comunicava e conseguia o que eu queria. Isso era o mais importante. Nunca me perdi, nunca deixei de comer, nunca deixei de fazer amizade, que é o mais básico da vida, é isso. O que mais que eu vou precisar, né? Lógico. Então, na Antártida, o mais perigoso foi passar na passagem de Drake, porque são 3 dias no navio. O meu companheiro de cabine, cada cabine tinha 2 atletas. Era um russo, não falava quase nada também. E quando chegou na passagem de Drake, o navio virou um brinquedo. Então você via o céu e o fundo do mar. E você ficava preso na cama, né? Você colocava um cinto de segurança. Eu colocava um cinto de segurança para não sair voando no negócio. Imagina eu, nunca tinha andado de navio na vida. E fui andar logo num navio, que era um navio de expedição da Rússia. Né? E que não é um, como falar assim, que o pessoal faz passeio aí, cruzeiro. É um cruzeiro enorme, né? Não é Que um não cruzeiro, que balança. você tem lá cassino, essas coisas. Não. É só as cabines, era para expedição, para cientistas, né? Pesquisadores. Então, quando eu chegou na passagem de Drake, eu com medo danado de, não quero morrer aqui, não quero morrer aqui. Daí eu olhava pro russo, falei, deve estar acostumado, né? Ele tava mais assustado que eu, com o olhão assim, segurando na cama, né? Então tá todo mundo no mesmo barco mesmo. E aí depois que passou a passagem de Drake, daí foi um silêncio ensurdecedor, assim. E uma imensidão branca, sabe? Parecia que a gente tinha passado num portal. De repente você vê daquele turbilhão louco, e de repente você só vê a calmaria. E de repente, depois daquela calmaria, vem o impacto do navio no gelo, que é um quebra-gelo. E aí ele vai quebrando o gelo quilômetros e quilômetros até chegar numa das ilhas da Antártida. E aí o silêncio é substituído pelos icebergs explodindo, com os fogos de artifícios, e pelo barulho dos pinguins, aquelas colônias, milhões de pinguins aplaudindo você e gritando, né? Eu até brinco que na Antártida, os meus companheiros, meus torcedores foram os pinguins. Foram os pinguins. Eu fazia um jogo mental com eles, eu passava, eu estava acabado. A Antártida eu tive que reaprender a andar, porque a neve era pesada, o vento batia forte, o ar era muito difícil de respirar, porque a neve gelada entrava e cortava toda a boca, né? O céu da boca ficou cheio de bolha e tal. E aí eu tinha muita dificuldade para puxar o ar e retornar, né? E isso mexia também, lógico, com a musculatura. Você ficava fraco em termos de musculatura. Então caía toda hora. Eu parecia um bebê aprendendo a andar na neve. E o meu maior medo na Antártida era que em alguns lugares você estava passando e você olhava para baixo, tinha um rio debaixo daquele gelo. A correnteza passando forte, né? E eu ficava pensando naqueles filmes que os caras... Você falou que foi a primeira coisa que eu pensei. Caía dentro daquilo e nunca mais voltava, né? E realmente não volta, porque não tem como achar o cara mais. E assim, menos 30, menos 40, menos 60, né? A temperatura que nunca peguei neve na vida, fui pegar na Antártida, o meu maior medo era o frio. Ficar congelado, perder um dedo, perder uma mão. E aí a roupa foi muito eficaz, né? A minha roupa eu trouxe de vários lugares que na época não tinha tantas... Até hoje não tem tanta roupa para neve aqui no Brasil, assim, lojas especializadas. Então veio de vários lugares cada roupa, né? São 3 camadas de roupa, que é o segunda pele, a terceira pele e o Gore-Tex, né? E aí você vai trabalhando ali conforme a temperatura, que aquela roupa esquenta realmente. Esquenta bem, né? Tem um momento que você começa a suar e você tem que abrir os zíperes da roupa para expulsar o suor. E outros momentos você tem que fechar tudo para manter a temperatura. Que a temperatura na Antártida é o seguinte, a cada, às vezes, minutos muda. O céu tá lindo, azul, de repente tempestade de neve, vento forte, e aí muda tudo. O cenário fica totalmente caótico. Então, foi um ambiente que eu fiquei com muito medo.
foi um ambiente que eu ficava pensando, caramba, se eu cair aqui, eu posso morrer congelado aqui. E se eu cair nesse mar? Sabe Não vou aquela me coisa? achar nunca mais, Tem um né? monte de situação. E, ao mesmo tempo, eu usei todo o ambiente ao meu favor em termos de brincadeira lúdica. Primeiro que eu me transportava para casa para brincar com meu filho na sala de casa. Aí, quando eu passava perto dos pinguins, eu agradecia, ainda brincava, falava, vai Corinthians, né? Que era tudo preto e branco. Aham. E eles ficavam andando e batendo palma, né? Eu falava, obrigado, obrigado, vai Corinthians, vamos lá. Então, aquilo, você sai daquela coisa de você ficar pensando de forma tensa para virar um parque de diversões mesmo para você. E foi interessante na Antártida que, quando terminou, eu não tive noção que era a última etapa. Teve uma tempestade muito grande e todo mundo que a gente ia para o navio se aclimatava, tocava a sirene que nem bombeiro. E aquela sirene você já tinha que ficar pronto e ia para a ilha para fazer aquela etapa, o tempo que determinava. Era sempre no mesmo lugar a etapa ou não? Não, mudava de ilha. A gente foi mudando de ilha. Às vezes era uma ilha plana, de repente era uma ilha montanhosa, subia e descia. Eram circuitos, né? Então o navio avançava para aquela ilha. Enquanto você estava no navio, você tinha que estar preparado. Aí quando tocava a sirene, ia para a etapa. Tocou a sirene e sal na lesma. Isso, na lesma. E outra, na Antártida a gente foi no verão, novembro de 2008, o mês de novembro é verão. Então não tem noite, só dia. O sol, ele fica tipo rodopiando assim, né? Uma hora você vê ali, nunca virando noite, né? E tem preocupação com o sol? Porque Tem para os preocupação olhos, com os com a olhos, pele. sempre. Porque se você não tiver um óculos, você queima a retina, você fica cego. A pele mesmo queima muito mais do que a praia de Copacabana. Você fica queimado mesmo, da bolha, aquela coisa maluca. Então tem que proteger, passar protetor solar, colocar aquela balaclava que eles falam, né? Aham. Para não ter problema de pele, de queimadura na pele. Porque o sol ele vem forte, você está passando frio ali, mas os raios, né, ultravioletas estão lá, né? Então é perigoso. E outro, os olhos, o óculos é obrigatório, não tem como você ficar tirando o óculos, né? Quando dava tempestade, que não tinha o sol, ok. Mas mesmo assim você tinha que estar com o óculos, porque a neve batia forte também, né? No olho. Machucava. Machucava. Então você tinha que estar protegido. O óculos não podia abrir mão do óculos. Eu tinha 2 óculos. E aí no final disso tudo, aí a gente estava no navio, uma tempestade. Aí a diretora da prova pegou e falou assim, ok, né? Senhoras e senhores, vamos para mais uma etapa. E eu estava acabado, né? Eu falei, caramba. Eu olhei pela janelinha do navio, cara, os botes estavam pulando para cima, assim, ó, pá, para cima. E a gente tinha que entrar no bote para ir para a ilha. Essa transição do navio para entrar no bote e chegar na ilha era toda uma burocracia. Você tinha que colocar o pé no desinfetante para você não poluir, A ilha. não levar bactérias lá para os pinguins, e na volta a mesma coisa. Tinha os cocô os dejetos dos pinguins, que o cheiro era insuportável. Eu lembro do cheiro dos pinguins até hoje. Então, assim, aí você tinha que fazer o mesmo processo para entrar no navio. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, caramba, não vai dar, a gente vai virar esse bote aí. Aí era brincadeira, né? Já tinha acabado a etapa, eu tinha perdido total noção, né? E já tinha acabado a etapa, era o fim. Só que eles combinaram, porque eles sabiam que eu não falava inglês, então todo mundo combinou que todo mundo, ok, vamos para a última etapa. Mentira, né? E aí depois todo mundo veio me abraçar, né? Que já tinha acabado, e todo mundo veio me abraçar. E ali a organização falou que eu fui o primeiro sul-americano a correr lá na Antártida. Então aquilo foi um momento assim muito bacana e emocionante, porque todos os atletas vieram. Reconheceram, Isso. né? O Jim Carnazes, o Jim Carnazes é o principal atleta
dos Estados Unidos, ele é um dos mais famosos do mundo aí, ele veio, apertou minha mão, abraçou, a gente correu os 4 desertos juntos, né? O Ryan Sanders, que é outro atleta incrível, que é recordista nesse tipo de prova, que é da África do Sul, virou amigo. Então, todos esses caras ou me abraçaram ali, ou das suas casas onde eles estavam, me mandaram mensagem. Eu recebi muitas mensagens de várias pessoas do mundo quando eu completei a Antártida. Foi um negócio incrível. E o último foi o Atacama. Atacama foi, para mim, o mais difícil, porque acho que era o último deserto dos 4, né? E ele mostrou todo tipo de terreno. A gente saiu de terra vermelha, no Vale da Morte, lá. E aí depois pegamos pedras, pequenas pedras com areia. Aí depois pegamos salar. Aí depois aí o sal, né? Sal em pasta, sal em cristal, parecendo vidro. Pegamos areia, dunas de areia. A gente pegou uma duna que você tinha que subir engatinhando, né? E a média de temperatura é 44 graus. Não era igual ao do Saara, mas a diferença do Atacama que tinha amplitude térmica, que você pegava 44 graus até 4 horas da tarde, o sol se escondia na montanha e aí abaixava a temperatura muito rápido. Tipo 10 graus, assim, muito rápido. Então você já tinha que fazer a transição de roupa muito rápido para não ter hipotermia. E aí quando chegava lá, 7, 8 horas da noite, estava 0 grau. Na madrugada, menos 5, né, em alguns lugares do Atacama. Então, assim, era uma temperatura inimaginável para quem estava no deserto. Você está lá 44 graus torcendo por uma brisa e de repente você tinha uma brisa gelada. Muito grande, né? Diferente. Muito grande. É frio, mas você tá só no frio, né? Isso, no calor, só no calor. Só que lá no Atacama tinha era traiçoeiro. A amplitude térmica, ela é traiçoeira. Ela pode matar uma pessoa, porque a pessoa pode ficar ou desidratada rapidamente ou ter hipotermia. Rapidamente, né? Isso, tudo muito rápido. Se você não tiver a decisão antecipada, você vai sofrer. E aí, para recuperar isso, você pode ter alguma sequela, né? Então, eu tive todos os cuidados ali. A hidratação, eu tomei muito cuidado com a hidratação. Levei todos os eletrólitos, né? Sim. A hidratação constante. Antes de ir para o deserto, durante o deserto todo, à noite, tudo. E a própria comida, né, ela tem bastante líquido, é quase uma sopa, né? Então, e o eletrólito, você tem que ter essa estratégia, senão você fica. Não tem a performance lá. Então, o Atacama, para mim, me ensinou muito, fora que o terreno mudava também. Não só areia, pedra e sal, mas também tinha entrada de gruta. Umas grutas que nem teve uma hora que eu estava às 2 da madrugada, a bandeirinha apontava para um buraco. Buraco, no meio da buraco, montanha, assim? No meio da montanha, um buraco. Eu falei, é ali mesmo. Dá calafrio só de pensar. Aí chegava lá tinha que entrar naquela gruta. Daí eu olhava uma luzinha lá do outro lado, só que 300 metros parecia uma eternidade. Você dentro da gruta. Pô. Aí uma hora você tem que sair meio que rastejando, né? Não é correndo, mas você já deita, você tá com mochila, Caramba. aí você deita, aí passa um morcego aqui, um morcego ali, e você tá ali sozinho, no meio do buraco ali. Horas sem ver ninguém, né? Sem ver ninguém. E só com a sua lanterninha e achando a próxima bandeirinha, Cara. Então, assim, quando você termina, a minha chegada no final, no Atacama, a emoção é muito grande. Você sai de você, assim, parece que tirou todos os pesos do mundo, assim, e você só tem que agradecer, só agradecer, porque eu fiz esses 4 desertos sem ter lesão nenhuma. Eu tive uma bolha no pé no 5º dia na deserto de Gobi. Uma bolha? Uma bolha, no meio do pé, no 5º dia. E foi engraçado que, assim, na época eu não corri de tênis, né? Eu corri de sandália, aquela sandália americana. E os atletas, inclusive o Jim Carnazes, falaram assim, você vai fazer isso com essas sandálias e tal, você vai cortar os seus pés. A partir do 2º dia, todo mundo queria tirar foto do meu pé, todo dia, no deserto de Gobi. E aí os italianos falavam uns palavrões assim, né? Bem
cáspita, né? Que é italiano, vai entender. Aí, que eles ficavam bravos, porque como assim que o meu pé está... Eu Meu não pé tinha tá pensado lisinho, né? nisso. Areia na meia, Entrava e saía, né? Era diferente. No Saara mesmo, entrava e saía, não ficava. Entrava no rio, voltava, saía normal. Então, assim, para mim foi ótimo. Foi maravilhoso. E assim, esses desertos, você entra 7 dias antes de um jeito. Você sai como se tivesse vivido uma vida inteira. 7 dias de intenso relacionamento com as pessoas que estão ali. Atletas, as pessoas que moram nos lugares, que estão trabalhando na prova, o povo isolado, que normalmente, que nem eu falei do beduíno, aqui na Mongólia tem o povo Kur, que é um povo nômade. Um dos poucos povos nômades que tem no mundo está na Mongólia hoje, com seus cavalos selvagens lá. Os indígenas atacamenhos, os pesquisadores da Antártida. Eu nunca imaginei que eu ia estar com um grupo de cara que estudava gelo, que outro que estudava asteroide que caiu na Antártida, um biólogo que estuda a vida marinha, as aves da Antártida. Eu nunca imaginei que ia estar com um grupo de pessoas, e não é pessoas do Brasil, pessoas de todo o planeta, compartilhando conhecimento num ambiente que é a Antártida, ou no Atacama, naquele projeto Luna, né, que é aqueles telescópios gigantes que estão lá apontados para o espaço, e tem pessoas do Brasil, do Chile, da Austrália, Nova Zelândia, todo mundo compartilhando conhecimento. Isso tudo pelo bem da humanidade, pelo bem das pessoas. E muitas vezes você sai desse macro e você chega no nosso microambiente e você vê as pessoas se degradando por bobeirinha. por bobeira. E esquece o maior valor que tem, que é a gente compartilhar as nossas experiências e crescer junto, né? Eu sempre falo, até nas empresas eu falo que todo mundo quer ser independente. 18 anos, vou comprar meu carro, não vou precisar mais do meu pai, minha mãe e tal. Eu vou ser independente, não dependo mais de ninguém. Ninguém quer ser dependente. Se você chegar numa sala inteira de gente, fala, quem quer ser dependente? Ninguém levanta a mão. Ninguém quer depender de nada. Mas todo mundo quer ser independente. Só que quando você nasce, tem uma enfermeira que ajudou o médico a tirar você da barriga da sua mãe, deu banho em você lá, fez o teste do Sozinho pezinho, ninguém faz nada, né? A fralda, alguém fez a fralda. Sabe, nós dependemos de todo mundo, o tempo todo. Fazer esse exercício de você, como se estivesse sentado numa cadeira, saber que teve alguém, uma história, uma família, um sonho ali, que foi construir aquela cadeira para você sentar, o tênis que você corre, o arroz que você come todo dia na sua casa, a água. Você imagina, esses dias teve uma notícia que um festival estava reciclando o xixi, né, a urina dos participantes do festival, e para o próximo festival as pessoas vão beber a cerveja da própria urina. Nossa, que coisa mais absurda, como assim? Mas a água que nós bebemos é os dejetos que a gente joga no Rio Tietê, em todos os rios do nosso país, do planeta todo, são dejetos. Ela só fica limpa depois que passar um monte de processo. Sim. Aí ela fica cristalina novamente. Então, as pessoas não querem ver esse processo. Ela quer ver a coisa pronta. E ela fala assim, eu não dependo de ninguém. Se ela tiver um pouquinho de milhas, vamos falar assim, de dólares a mais no bolso, ela fala que não depende de ninguém. Se aquela outra pessoa tem poucos dólares, então ela depende de mim. É sempre nesse contexto. Sim. Nós dependemos. Mas o melhor caminho é a interdependência. O meu conhecimento com o seu, a minha bagagem com a sua, a minha experiência com a sua gera valor para o planeta, gera valor para as nossas vidas. Sim. Gera valor para todo mundo. Eu não chego nem perto dessas provas, mas eu já acho que eu aprendi muito e que eu aprendo muito para a vida, assim, em cada prova que eu faço, com troca de experiência. E
hoje a gente vive num ambiente tão controlado, né? Então, você entra no carro, você tem ar-condicionado, você vai ao shopping, tem ar-condicionado. Eu acho que na dificuldade a gente muitas vezes encontra o nosso melhor e o melhor das pessoas. Óbvio que tem, né, pessoas ruins em todos os lugares, mas isso é uma das coisas que me fascina muito. E ouvindo você aqui, eu não consigo nem imaginar, assim, a gente está conversando um pequeno, né, pedaço disso, mas o quanto você deve ter aprendido nessas expedições todas. E aqui, essa medalha é Da Antártida. da Eu Antártida. trouxe algumas medalhas só para entender aqui. Os 4 desertos, todas elas têm esse mesmo tamanho. Certo. Eu trouxe a Antártida, que foi a última, mas só muda aqui o nome aqui e o desenho dentro da medalha. Mas elas todas têm esse peso. Eu não trouxe todas porque Pesada mesmo, né? é pesada. Certo, lindona. Aqui é a Namíbia, deserto o deserto mais antigo, né, do mundo é a Namíbia. É o que tem as maiores dunas do mundo. Tem a Duna 7 lá. É um deserto incrível que também tem a característica do Atacama em termos de temperatura. Só que lá chega a 54, que nem o Saara, e -5 à noite, que nem o Atacama. É um deserto incrível e um povo maravilhoso. Lá tem o povo Imba. As mulheres Imbas, elas que são as líderes, né, nas aldeias, elas pintam o corpo todo com uma manteiga e chama ocre, né, com uma terra vermelha. E elas são extremamente cheirosas. Eles não tomam banho todo dia, né? Estão no deserto. Sim. E você chega no deserto, chega lá na aldeia, os cabelos todos bem cuidados, assim, né? Com aquela pasta, cheio de artesanato. E elas estão extremamente cheirosas, né? E elas que são as que lideram a aldeia, são extremamente organizados. O povo Imba é um povo extremamente organizado e que protege aquele deserto, né? Os rinocerontes, por exemplo, a preservação dos rinocerontes depende muito desse povo. E é um dos poucos desertos que teve um olhar para a sua fauna e para a sua flora com mais respeito. Hoje você vai para a Namíbia fazer as expedições todas, mas é bem sustentável. Eles têm um respeito por aquela natureza gigantesca. Então, na Namíbia, por exemplo, eu estava sozinho correndo à noite, eu vi tanto som de hiena, que eu passei tanto medo. Eita! As hienas, dá mais medo da hiena do que o leão, né? Que o leão, ele fica lá de dia dormindo, à noite ele vai ter essa estratégia dele. Mas a hiena não, ela já é mais... Ela ataca em grupo, né? 5, 6 Sorrateira, hienas. né? Ela vem para cima e ela morde uma perna como se fosse comendo uma manga. Então, eu sozinho naquelas areias assim, correndo, vi aquelas risadinhas da hiena, aquilo dava um calafrio, né? Mas ao mesmo tempo eu falava assim, que bom que eu tô ouvindo, né? Que bom que elas estão aí livres, né? Na natureza, Sim. no ambiente delas. Sim, sim. E está sendo preservado. Isso é uma das coisas que é difícil de a gente ver ainda hoje em dia, né? Sim. E aí é o seguinte, Carlos, uma coisa legal para quem tá assistindo e ouvindo a gente. Você fez todos esses desertos, eu sei que você também tem alguns projetos de asfalto, de estrada, e tudo isso vem com patrocínio. Como que você faz para... Né, é importante as pessoas saberem, porque não são provas... Não são baratas, são provas que são expedições e que é a minha vida, né? Então, assim, para se preparar para uma prova dessa, constantemente, eu tenho que me preparar constantemente. Não tem aquela coisa, você preparou com quantos meses? Não, é constante a minha vida. Desde o dia que eu comecei a correr, eu estou me preparando para os próximos desafios, né? É a minha constância. E os patrocínios, para mim, são super importantes, porque uma prova dessa, para você chegar lá, são provas caríssimas, né? Só para você ter ideia, um deserto desse custa em torno de R$35 mil só para você participar de uma prova dessa, de uma expedição dessa. E ainda com risco de você não conseguir fazer nenhum dia, né? Isso sem falar de material, né? Só para participar. E equipamento, a passagem aérea para chegar lá, hotel, tem todo... E o antes, né? Que é o treinamento que você tem que fazer, você tem que se preparar muito, proteger seu corpo para conseguir ir e não ter nenhum contratempo. Então, assim, eu tenho, assim, 15 anos de parceria com a Tegma. Tegma Gestão Logística foi aquela empresa que pagou... Primeira empresa.
que pagou Legal. aquela prova da Conrads. Elas, onde minha mãe trabalhou, onde meu pai foi, ele trabalhou e teve o assalto, ele morreu. Eu trabalhei também durante 10 anos nessa empresa. É uma parceria de vida, É então, uma né? parceria Não de é? vida e tem um respeito gigantesco. Que legal. É uma empresa que respeita muito o ser humano, né? É uma empresa de logística nacional aí, a maior empresa de logística do Brasil e que me abraça o meu projeto assim com respeito. E para fazer meus projetos, só a Tegma não vai, não dá para você só ter uma empresa. Eu estava falando em off para você que nem eu sempre fui piloto de teste dos tênis, né? De Sim. várias marcas, fui embaixador de várias marcas excelentes aí, grandes, né? Até de sandália, né? E agora faz um ano que eu tô sem patrocínio de nenhuma marca de tênis e tô com um grande desafio para setembro, que é a travessia na Transamazônica. Eu vou atravessar a Transamazônica saindo de Lábrea, no Amazonas, e vou atravessar 7 estados e vou terminar em Cabedelo, na Paraíba. São 4.260 quilômetros em 90 dias. Carro já cansa. Eu vou levar uma pessoa comigo, uma pessoa que vai estar filmando, registrando, levando toda a estrutura, com tenda, com tudo, fogareiro, essas coisas todas, porque vai ter muitas partes que não vai ter cidade, não vai ter hotel, não vai ter nada. Então a gente vai ter que acampar. Em alguns lugares eu vou ficar em aldeia indígena. Eu estava essa semana conversando com a aldeia indígena Tenharim, que é uma das aldeias que eu vou estar dando uma palestra para as crianças lá. Que legal. Eles têm um trabalho lindo lá, preservação, do manejo da castanha, é uma coisa linda. E assim, tem lugar que não vai ter nada. Tem lugar que vai ter vilarejo, vai ter lugar que vai ter grandes cidades e vai ter lugar que não vai ter nada. A Transamazônica, a rodovia transversal, é uma rodovia que ainda não é toda asfaltada, mais de 70% não é asfaltado, então vou pegar muito poeira, que eu vou pegar um verão, né? A época do verão é melhor do que no inverno, que é chuva, que na chuva não dá, porque é lama em muitos lugares, não dá nem para passar, porque o rio sobe. Então, assim, eu agradeço a Tegma Gestão Logística, agradeço a Inovare, que são essas duas empresas que estão... a Inovare é apoio, né? É um pequeno comerciante que falou, pô, Carlos, eu vejo todos os seus vídeos aqui, eu quero apoiar de alguma forma. Né? Legal. E aí está comigo há um ano. E eu estou na busca de novos patrocinadores. Eu tenho apoio no serviço médico, que é o Joaquim Grava, com a Physio for Sports, que é a fisioterapia do Dr. Joaquim Grava, e o Instituto Vida, Pura Vida, que está uma no Ibirapuera, outra aqui na Zona Norte. Então, como a minha vida é meio nômade, uma hora eu estou do Ibirapuera, eu faço fisioterapia lá. Quando eu estou mais para cá, para a Serra da Cantareira, eu venho e faço na clínica aqui na Zona Norte. Então, assim, eu quero convidar as empresas para estar junto comigo nessa travessia da Transamazônica. Eu quero destacar essas empresas aí durante 90 dias, né? A gente vai estar fazendo todos os dias postagens no Instagram, pequenos vídeos e também semanais. Eu estou conversando aí com algumas mídias para ter boletins semanais do dia a dia que eu estou vivendo na Transamazônica, e depois vou pegar e juntar tudo isso, vai virar um mini documentário também, né, dessa história de atravessar a Transamazônica correndo. E não é à toa que eu estou correndo, é em prol do combate ao câncer infantil. Eu criei uma campanha também no meu Instagram, onde todas as pessoas, não importa se ela vai correr ou não, elas compram os quilômetros que eu vou estar percorrendo. Cada quilômetro custa R$5. Ela ganha recompensa, desde um certificado de gratidão, a uma camiseta, ao meu livro, uma palestra, uma caneca, um adesivo, né? Ela ganha uma recompensa e vai estar ajudando o Hospital GRAAC. Revertido, que legal. Vai estar ajudando o Hospital GRAAC, que é referência no combate ao câncer infantil na América Latina. Então, desde 2008, que eu fui correndo na Mongólia, que eu conheci o hospital, eu fui fazer um exame lá na preparação para ir correr os 4 desertos, eu conheci o hospital e ali eu falei que eu não ia correr mais só por medalha, eu ia correr por elas, pelas crianças do
do hospital. E quando você promete alguma coisa para uma criança, ainda mais quando ela está no hospital, você não pode deixar de cumprir. Então, desde 2008, tudo que eu faço na corrida, eu falo que eu transformo quilômetros em cura. E convido as pessoas a transformar quilômetros em cura junto comigo. Então, a pessoa pode comprar 1 quilômetro. Entra lá, faz a compra de 1 quilômetro e vai estar ajudando o hospital. Se comprar meu livro, vai estar ajudando o hospital. E a ideia, no final desse desafio, todas as pessoas que compraram quilômetros, mandar para mim uma frase, uma mensagem, que vai virar um segundo livro, e esse livro vai ser compartilhado para as crianças e os pais das crianças, médicos, né, enfermeiros, lá no Hospital do GRAAC. Que legal, nossa, incrível. O livro, a gente está falando do livro, tenho o livro aqui. Além dos extremos, a jornada do super... Esse negócio do super-humano foi o Stan Lee, né? Da Marvel, que te deu esse nome, é isso? Isso, em 2012, em 2011, né, quando eu voltei do Nepal, eu recebi um e-mail que eu achei que era até uma brincadeira, eu ia até deletar, e era o pessoal do History falando que o Stan Lee tinha criado um programa nos Estados Unidos chamado Super-Humanos, e que ele ia criar o programa Super-Humanos da América Latina e que eu tinha sido escolhido como um dos super-humanos na categoria corrida. Aquilo me arrepiou, né? Pô. E aí eles vieram para o Brasil para gravar um documentário e fizeram um desafio, me propuseram um desafio de correr de São Bernardo do Campo até Atibaia, na Pedra Grande, onde eu treinava também. E aí eles fizeram o documentário durante esse trecho, esse período que eu estava saindo da minha casa até lá em Atibaia. Depois me levaram para o médico da seleção brasileira, que era o Dr. Rogério Neves, né? Naves, lá no Sport Labs, para fazer todos os exames lá e tal, para ver se tinha alguma coisa diferente, e viram que eu não tinha nada de diferente, eu era normal. Totalmente normal. Que as pessoas ficam falando, você tem alguma coisa diferente? Não, tudo normal. E assim, o diferencial, porque que eu fui eleito super-humano, primeiro que todas as provas que eu fiz nesses ambientes extremos, eu não tive lesão, eu respeitei meu corpo. E ao mesmo tempo, eu também abraçava essa causa que era ajudar crianças com câncer. Não é simplesmente ser o melhor, não é simplesmente ganhar uma medalha, mas o que você vai fazer com aquela jornada que você percorreu, com tudo que você aprendeu, o que você vai fazer com isso? Vai guardar na sua gaveta e vai ostentar e falar, eu sou o melhor do mundo, né? Ou você vai pegar e olhar para o lado e falar assim, vamos juntos, né? 1 quilômetro só, não precisa ser 1000 quilômetros, 1 quilômetro só. Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos agradecer mais a nossa jornada. Então, assim, ele falou que o Homem-Aranha, por exemplo, no desenho, lá, o Pantera Negra, esses personagens todos, eles tinham aquela parte que eles erravam, né? Que eles sofriam, né? A gente também tem isso. Só que ser super-humano não é só super-homem. Super-homem é aquele cara que vai lá, voa, tem superpoderes de força e tal. Super-humano é você ter consciência da sua fraqueza, sua fragilidade, e aí você coloca as ferramentas certas na sua mochila para percorrer sua jornada. Todos nós temos o super-humano dentro da gente, só que a gente tem que acionar eles. Ser super-humano é você abraçar a sua humanidade. Nós todos somos humanos, normal. Até o momento, todos nós somos humanos. Só que nem todos abraçam a sua humanidade. A gente tem que acionar mais o nosso entusiasmo, o nosso amor, a nossa acolhida. A gente tem que acionar mais a nossa solidariedade, a gente tem que acionar mais a nossa alegria. Não só raiva, não só mágoa. Tudo isso também faz parte da humanidade. Mas, assim, você tem que ter consciência da sua fragilidade e, assim, você vai encontrar sua força colocando as ferramentas certas na sua mochila para saber percorrer sem sucumbir. Sim, não. Você falando que fez tudo isso sem se machucar, citou o exemplo da bolha, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis. E eu sei que é genuíno o que você está dizendo, porque parece simples, mas
não é simples. Mesmo quando a gente, assim, vai... eu vou respeitar o meu corpo, mas fazer uma prova, assim, poxa, é muito comum a gente ter... eu saí porque eu me machuquei treinando. E eu acho que esse equilíbrio todo que você traz, talvez, né, leve você a isso. E, meu, é incrível demais, olha. A capa do livro a gente estava conversando, eu acho que seria legal você contar um pouco sobre ela também, até deixar ela aqui para a gente destacar. Então, essa capa foi engraçada assim, que em 2016 eu fui fazer a ilha de Sri Lanka, né? E na época teve uma empresa polonesa de suplementos que me ofereceu o patrocínio, só que eles não poderiam patrocinar tudo, eles falaram, vamos criar uma campanha, e aí a gente ajuda, a gente tem estúdio, tudo, a empresa tinha estúdio aqui na Vila Madalena, em São Paulo, e aí eles pegaram e falaram, vamos criar uma campanha, e a gente tem um produto, vamos criar um produto, você vai ser o rosto desse produto, que era uma glutamina. E esse produto ia ser vendido na Polônia. Foi vendido na Polônia durante o período que eu estava fazendo a campanha para ir para lá. Eles pagaram a passagem de volta, ajudaram nessa campanha e criaram esse rosto, né? Com um artista lá da Nova Zelândia, Tony Grayston, é um cara que faz desenhos icônicos assim, e ele me retratou, ele pegou todos os ambientes que eu passei nesse rosto. Assim, o meu rosto é o deserto do Saara, a areia do Saara. Os colares estão os continentes, né, de cada lugar assim diferente, lugares isolados. Aí tem os bichos aí, tem o elefante, tem o lobo, tem o leopardo, tem vários, tem até o elefante aí, né? Elefante. Sim. E então ele representou os lugares, os ambientes que eu passei dentro dessa imagem. Procurou retratar, né? E aí, quando eu estava fazendo o livro foi feito a várias mãos. Eu tive uma jornalista em Manaus que fez a transcrição do livro. Eu falava para ela só ia colocando no papel. A outra amiga minha, Angelita Machado, de Taubaté, fez a revisão. A Maria Cristina Machado, lá de João Pessoa, fez todas essas letras, né? A diagramação do livro. Aí eu chamei o Hugo Bettner, do Capitalismo Consciente, para fazer o prefácio. E aí nasceu o livro, né? Assim, o Além dos Extremos. E quando eu falo além dos extremos, é você olhar além desse caos que o mundo está te oferecendo. Não importa o que você faça, em qual área que você está atuando. Olhe além desse caos. Veja em você uma força que às vezes você mesmo subestima. Veja a qualidade que você pode oferecer para o planeta, para as pessoas, para o seu filho, para os seus amigos, né? Faz uma autorrevisão diária sua para que você possa oferecer algo diferente, né, nesse exercício da sua jornada. Então, além dos extremos, vai muito além dos desertos, muito além das avalanches naturais que eu possa ter enfrentado dentro dessas provas, do calor no Saara ou a umidade da Amazônia, mas é o dia a dia. Eu falei que nos lugares extremos eu encontrei gentileza, e muitas vezes nos ambientes mais seguros desse nosso país foi onde eu encontrei a hostilidade, a intolerância, o desrespeito, a falta de carinho. Muitas vezes você encontra em lugares que você pensa que nossa, esse lugar aqui deveria ser as pessoas mais educadas do mundo, mas às vezes não é. Não é, né? Então, o óbvio muitas vezes não é o óbvio. Então, simplesmente chegar num ambiente, num lugar que a pessoa nunca falou a sua língua, mas a pessoa te respeitar de forma autêntica, para mim é muito valioso. Eu falei dos beduínos, eu lembro na última noite no deserto, na última fogueira do deserto, que a gente tomava chá com os beduínos ao redor de uma fogueira. Aí eu estava na minha tenda já, e no outro dia era aquela corrida de 10 quilômetros que a gente ia chegar na frente das pirâmides. Então você imagina, eu passei primeiro, segundo, terceiro dia olhando só areia. Do quarto e quinto dia,
Eu olhava a areia e a pontinha das pirâmides. E nunca chegava. Não chegava nunca. Aí na última noite, as pirâmides já estavam escancaradas assim, estava longe, a 10 quilômetros. Naquelas ondulações de areia, dava para ver ela mais inteira. E um pouquinho da luz que vinha do Cairo. E aí, de repente, bateu 2 beduínos assim, na entrada da minha tenda, da nossa tenda lá dos atletas. Me chamaram e eles me chamaram para se despedir. Olha só. Só que aquela despedida eu nunca vou esquecer. Foi tão forte, foi em silêncio. Cada um me deu um abraço, mas um abraço mesmo, forte assim. E saíram assim. Saiu tipo porque eles não queriam no outro dia ver eu saindo correndo. Entendi. Eles vieram, me abraçaram e só falaram assim, my friend, e me abraçaram. E assim, eu nunca vou saber se eu vou conseguir encontrar aqueles caras de novo. Mas aqueles 7 dias que nós convivemos ali, eles foram meus melhores amigos, sabe? Então, às vezes as pessoas falam, esse aqui é o meu melhor amigo. Mas será que você precisa estar tão perto assim o tempo todo para ser seu melhor amigo? Muitas vezes o melhor amigo está longe, muito longe da sua casa, mas ele está torcendo para sua vitória, está torcendo para que você esteja bem e torcendo para que você siga na sua jornada com plenitude. É isso. E o que eu encontrei mais nesses ambientes foi essa conexão, essa coisa autêntica de apertar a mão e falar meus parabéns. O que eu mais ouvi era good job, Carlos, good job, Carlos. Eu fui aprendendo inglês assim, né? Se tiver algum mico, assim, tem uns micos, né, que você perguntou da língua, então eu vou falar da língua. Teve na Jordânia, eu e um atleta que eu conheci no primeiro dia no acampamento, que era o Morten. O Morten, ele mora no pé do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Ele é um dinamarquês que tem 2,2 metros de altura, grandão. E ele bateu nas minhas costas e falou, brasileiro, né? Aí eu falei, pô, brasileiro, você também, você é da onde? Daí ele, eu sou carioca. Aí eu falei, você não é carioca. Ele, eu sou carioca, moro embaixo de Cristo Redentor. Eu fui na casa dele, do pé do Cristo. E aí ele falou, vamos seguir junto, você tem a mesma velocidade. Aí a gente foi do segundo dia para frente, eu e ele percorremos todo o deserto juntos. Então virou uma amizade muito forte. E aí o Morten, no quarto dia, entre subida e descida de duna, tinha um checkpoint, uma tenda, onde tinha vários atletas ali que chegavam, paravam, tiravam um pouquinho o tênis e se jogavam na tenda para dar uns 10 minutos de respirada para seguir em frente, né? Aí eu falei, vamos abastecer nossa água e tal. Aí eu fui subir na duna e tava lá, tinha uma islandesa que chamava Rita. E ela é staff da prova desde os primeiros desertos, né? A Rita, islandesa, mas assim, branca de neve, porque ela mora na terra do Papai Noel, lá na Lapônia. E assim, uma grande amiga. Aí eu peguei e falei assim, Rita, beautiful beach, Rita, beautiful beach, Rita. E todos os atletas que estavam ali, né? Tinha coreano, tinha americano, tinha sueco, tinha tudo ali. E o pessoal dando risada, e eu comigo, nossa, fantástico. E eu falando, Morten, fantástica essa praia, só que só falta o mar, né? A praia daqui, né? Aí a gente foi embora, todo mundo dando risada, a Rita ficou vermelha, né? E tudo bem. E pra mim, eu tava cansado, eu não percebi essa coisa dela ficar vermelha, é o sol, né? E aí foi embora. Quando a gente passou assim umas 2 horas, que a gente já tinha passado ali, tava um calor gigante, daí eu falando assim pra ele, Morten, foi engraçado ali, né, que a gente chegou lá na tenda, né, a Rita tava lá, eu falei, que praia linda, né, Rita? E a Rita morreu de dar risada e ela ficou vermelha, e os atletas começaram a dar gargalhadas e acharam engraçado falar de praia, né? Também não tem mar, né? Aí o Morten, com aquele jeitão, né, dinamarquês dele, falou assim, é lógico que todos deram risada, você chamou Rita de puta. Meu Deus, cara. Não sabia o que estava dizendo, né? Não sabia o que estava dizendo. Aí eu falei, é sério?
E você não me falou nada. Ah, não, você estava tão feliz e estava todo mundo feliz também. Ou seja, o cara dessa sacada, né? Aí é lógico, quando chegou no final, eu ouvi a Rita, eu falei, sorry, Rita, sorry. Ela, no problem, Carlos, no problem. Porque Ela entendeu. entendeu que não tinha uma maldade. É, então assim, a gente muitas vezes, a gente quando sai daqui do Brasil, a gente quer ser perfeccionista. Vai com a sua autenticidade. É lógico que o meu inglês não é fluente, mas as pessoas Sim, se conseguem entender. comunica, né? Eu só dei esse exemplo porque, assim, muitas vezes as pessoas travam pensando, ai meu Deus, agora eu não posso. Gente, seja você, as pessoas, nem todo mundo é tão perfeccionista, assim, tão metódico. Sim, Quando vem uma pessoa de fora para o Brasil, eu vejo isso quando eu vou dançar um samba, e às vezes tem um gringo, que a gente chama de gringo, todo mundo é extremamente atencioso pro. sim, a gente ajuda, né? Ajuda. A gente ajuda, e é né? igual fora, é E verdade. lá fora é a mesma coisa. Então, na China, eu cheguei num restaurante, tava eu e o campeão mundial. Eu não sabia que ele era o campeão mundial. E eu sempre chego nos hotéis e vou dar uma volta ao redor, conhecer o lugar. Não fico lá preso dentro do hotel. E aí eu comecei a rodar em Kashigar, na fronteira da China com a Mongólia. Eu cheguei, fui rodar, aí o pessoal comendo aquele pepino, né? Sentado de cócoras, e eu, morning, e todo mundo, ni hao, só era ni hao. E aí eu entrei numa rua cheia de restaurantes pequenininhos, e as meninas na frente do restaurante, com um cardápio na frente, chamando os clientes, né, pra almoçar, jantar no restaurante. E elas todas gritavam, ni hao, mas parecia gato miando, entendeu? Parecia um monte de gatinho. Miau, miau. E elas, ni hao. Super simpáticas, assim, aquela sorriso, né? Eu falei, que coisa maluca, que coisa show. Todo mundo chamando, era concorrência. Porque Sim. Aí eu escolhi um e entrei. Na hora que eu entrei, eu vi um frango assado ali. Um frango aberto, na realidade, né? Eles faziam aquele numa chapa assim, e ele ficava aberto. Eu achei lindo. E um arroz branco. Eu falei, é aqui que eu vou comer. Frango e arroz tô em branco. casa. Era muito raro. Lá na China, difícil de ver. Eu entrei no mercado, tinha formiga, caramelizada, tinha tudo. Mas frango assado com arroz branco. É aqui que eu vou comer. Aí eu pedi para ele fritar uns 2 ovos bem feitos, assim. Ele fritou com toda a atenção. E trouxe aquele ovo lindo, né? Eu comia ali, aí todo mundo ficava me olhando assim. As meninas estavam na frente, foi tudo para dentro do restaurante. E eu sentado na mesa e todo mundo assim, enfileirado, olhando para você assim. Ni hao. E eu olhava para a cozinha, ni hao. Todo mundo. Aí no segundo dia, eu levei o Ryan Sandes, né? Da África do Sul. Ele todo cabelo para cima, né? Loirão, tudo cabelo para cima, levantou, camiseta amassada. Ele perguntou onde que eu ia almoçar, daí eu falei, vem comigo, né? Follow. Daí chegamos lá. Quando a gente entrou no restaurante, aí tinha aquelas umas mesas com as cadeirinhas que se ficava balançando, né? Aí o chefe de cozinha fez questão de levar a gente para sentar nessas cadeirinhas, que era um lugar especial lá, né? Não era na frente, que nem eu sentei no primeiro dia. A gente sentou tudo. Aí toda hora vinha alguém querer tirar foto comigo. Toda hora alguém vinha tirar foto comigo. Aí o Ryan falou, Carlos, you popstar. Eu falei, não, popstar, você, né? Não, you popstar. Aí, por que os caras estão tirando foto toda hora? Acho que eles sabem que a gente veio da corrida. Ninguém sabia que era corrida, nada. Eu nunca tinha visto um negrão que nem eu, né? Tão bonito assim. Aí, todo mundo queria tirar foto comigo. E o Ryan, que é campeão mundial, me chamando de popstar. Quando a gente voltou do hotel, daí tava o pessoal da Red Bull, a CNN, a BBC de Londres, para entrevistar o Ryan, né? Aí o Ryan, não, popstar é Carlos Dias. É isso. Aí eu fiquei sabendo que ele era o recordista Das provas. das provas e tinha sido convidado para correr essa de Gobi. Ali eu conheci ele e o Jim Carnazes, né? Entendi. Os 2 principais atletas. Só que assim, é muito gostoso isso, Claro, porque poxa. assim, eu cheguei lá, o pessoal, você vai para um país, muita gente daqui chega e fala, mas lá é assim, lá é assado. Chega lá, o pessoal me pegar no colo. Isso tem que ser sua própria experiência no Você lugar. tem que viver sua própria experiência, não ter esse medo É ou criar um preconceito de algum lugar. Vai lá,
e se joga. Se joga. E viva. Simples assim. Não, ótimas histórias. A gente percebe que o papo tá bom, que passa, ó, e a gente, né? O estado de flow o aí. estado de flow. E só pra gente concluir, Carlos, me diz uma coisa, que a gente tava falando, então, não esse livro, né? Porque esse aqui é o meu. Mas quem quiser apoiar você aí na Transamazônica, quantos quilômetros serão mesmo? Vão ser 4.260 quilômetros em 90 dias. 90 dias, é isso que eu ia falar. Vai dar 47,5, né? 47,5 por dia. Vou fazer de forma bem tranquila. A ideia é passar uma mensagem, chamar as pessoas a abraçar a causa e ajudar as crianças do hospital do GRAAC. Incentivar, né? E se incentivar também. Sim. Quem quiser comprar quilômetro, fazer uma postagem, ó, tô correndo aqui pelas crianças do GRAAC. Vai ser muito lindo também. Qual que é onde que compra os quilômetros? Qual que é o site, se você quiser deixar? Tá no meu Instagram. Tá no seu Instagram. @CarlosDiasUltra. Lá tem um link já na minha bio. Né? A pessoa só abriu meu Instagram, tá lá o link. Tá lá. Clicou, você pode comprar de 1 quilômetro até o céu é o limite. É R$5 cada quilômetro, né? Eu queria até falar que nem em 2011, 2010 para 2011, eu fiz a volta ao Brasil correndo. Sim. E na época eu vendia R$2 cada quilômetro. Eu vendi todos os quilômetros, né? Foram R$36 mil arrecadados para o hospital. Então, dessa vez, na época não tinha recompensa, nada. As pessoas compravam e ia todos... Tudo para o hospital. Hospital. Dessa vez eu tô dando fazendo essa brincadeira e dando a oportunidade das pessoas comprarem os quilômetros, ganhar uma recompensa, ganhar um certificado, ganhar uma caneca, um livro, né? Uma camiseta. E também ter a oportunidade de mandar uma mensagem, escrever uma mensagem que pode ser mandada diretamente lá no site, no link, tem o e-mail. Só mandar que isso vai virar um livro. Eu ia falar, isso vai para o livro para as crianças depois também. Mano. Vai virar um livro da Transamazônica transformando o quilômetro em cura. Então, essas pessoas vão estar lá eternizadas também nesse livro. Que a gente está até falando em off, que cada deserto desse daqui, quando chegava do segundo dia para frente, a gente tinha lá uma tenda que era tenda de internet. Não tinha acesso à internet, nada, mas a gente parava naquela tenda para ler as mensagens das pessoas que mandavam de força para a gente como atleta que estava lá isolado. A gente tinha esse momento de glicose, né, mental, que eram as mensagens de pessoas, desde familiares a pessoas que nunca te viu na vida. Que é uma injeção de ânimo mesmo. Isso. Que chega, né? E assim, aquilo te dava uma força gigantesca, porque você tá um trapo lá, você tá lutando internamente com todos os seus fantasmas. E aí, de repente, chega uma mensagem de uma pessoa que você nunca viu, às vezes, ou do seu filho, ou de um amigo de infância, não importa. Aquela mensagem, ela tem uma força de impactar você, assim, positivamente, absurda. Então, eu acho que eu comparo a luta que as crianças têm no hospital com uma ultramaratona. Sim. Que é um processo que interno muito grande, mas, assim, ela também compromete quem está ao redor. Uma doença como câncer compromete a família toda, sim. A rede de amigos, tudo, né? Ainda mais numa criança que está começando a sua vida. Né? Então, eu falo que a ultramaratona é como se eu estivesse junto com essas crianças lá. Eu tenho que acreditar em cada passo. Eu tenho que respeitar cada passo. Eu tenho que manter um entusiasmo e acreditar na cura. Todo dia, todo minuto, cada segundo. Quando as pessoas me perguntam, por que você corre? Já teve caso em família? Eu nunca tive caso em família. Mas é um ato de agradecimento por tudo que a corrida me proporcionou. Por tudo que, por exemplo, a minha mãe me proporcionou. A minha mãe faleceu em 2010. E ela deixou esse legado de muito carinho, de muito amor, de muita força. E ela, na simplicidade dela, com o salário mínimo dela, ela ajudava várias entidades. Várias. Eu imagino. Umas 2 semanas depois que ela faleceu, tinha uma gaveta com vários recibos de várias entidades, desde asilo, orfanatos, inclusive o Hospital GRAAC. Então, quando eu fui, em 2008, foi antes disso,
eu tive essa conexão forte com as crianças. Eu fiquei sabendo depois, assim, com mais força, depois que minha mãe faleceu, eu via aqueles recibos, né? Sabia que ela ajudava, porque eu via. Ajudava. Né? Alguém parava lá na frente da minha casa, ela fazia um prato de comida e falava para a pessoa vir, sentava, para a pessoa comer e pronto. Ela arranjava desculpas, assim, de um serviço aqui e ali para ajudar a pessoa. Então, as panelas de casa nunca era pequenininha, era panela gigante. Grande. Vinha 30, 40 pessoas comendo na minha casa. Era isso. Eu cresci com esse acolhimento que minha mãe dava para as pessoas. Então, quando as pessoas me perguntam, mas por que você faz isso? Que é um ato de agradecimento. E por isso eu vou seguir sempre incansavelmente, fazendo aquilo que eu amo, que é correr. Comunicar para as pessoas essa força que é o esporte, que é a corrida, aprendizagem com a natureza e também convidar as pessoas a estar abraçando junto comigo. Porque isso. a gente se fala de cultura de doação, na rede social é muito fácil falar, mas a gente tem que ter isso na prática, no dia a dia. Cultura de doação. O que é cultura de doação? Não é só doar dinheiro. Cultura de doação é ajudar uma pessoa que você nunca viu na vida. Sim, sim. É você passar uma mensagem para alguém, incentivar a outra pessoa. Ao invés de ficar apontando o dedo, aplauda alguém. Vamos aplaudir e ajudar alguém, né? É isso. E a gente, como atleta de corrida, eu nunca deixo de estimular alguém que esteja passando do meu lado. Se tem alguém correndo meio torto, eu sempre vou perguntar, tá tudo certo, tá tudo ok, tá precisando de uma força, vamos lá, não desista, estamos juntos aqui. É isso. Então, assim, eu agradeço porque você está me convidando para compartilhar essas jornadas. O Saunalesma. Meu filho adorou esse nome. Até mandar um beijo pro meu filho Vinícius, que tem 18 anos hoje. Quando ele nasceu, eu cruzei o Brasil por causa dele. Cruzou o Brasil, né? Do Iapocajuí, o médico ficou doido, né? Como assim vai cruzar o Brasil? Eu cruzei o Brasil para agradecer o nascimento dele. Então, eu só tenho que agradecer, porque eu tenho um filho que é, para mim, meu diamante. Eu faço o que eu amo, que é a corrida. Tenho amigos no mundo todo, né? E a minha mochila não é mais tão pesada assim, né? Fica mais leve, né? Fica bem mais leve. Que legal, eu que agradeço. E fica aqui o convite para quem quiser apoiar esse novo projeto do Carlos, né? Então, Carlos Dias Ultra, o podcast vocês vão encontrar no Spotify como Saunalesma ou no YouTube também como Saunalesma, tá bom? Carlos, mais uma vez, muito obrigado. E esse foi o nosso episódio do Saunalesma, falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Valeu! Show de bola!